Sim. Então, boa noite a todas, sejam bem-vindas e hoje vamos falar um bocadinho sobre a ansiedade. A Eugénia Amaro, além de minha amiga, é minha psicóloga e nós resolvemos fazer este webinário sobre a ansiedade, porque nas minhas consultas é uma situação que aparece bastante e é raro encontrar uma mulher que não sofra de ansiedade nos dias que correm. Então, sendo uma questão comum, tanto nas minhas consultas como nas consultas da Eugénia, achámos que seria interessante fazer uma abordagem integrada da psicologia e da nutrição neste tema. E é isso que nós vamos fazer hoje. Como é que vai funcionar? A Eugénia vai começar pela parte da introdução e explicando toda a questão de como é que a psicologia vê a ansiedade e alternativas para esse fim, e depois na parte final eu irei falar então de como é que a alimentação influencia a ansiedade e como é que nós podemos também ajudar com a alimentação a diminuir as crises de ansiedade. Okay? Eu vou-vos pedir que, como somos várias, para terem sempre o vosso microfone desligado, para que não se ouçam sons de fundo e que interfiram com a nossa comunicação, ok? Sempre que tiverem questões, vão colocando no chat e nós vamos, assim, para minimizar os ruídos de fundo, ok? Então passo-te a chamada a ti, Eugénia. Ok. Vocês desculpem se ouvir aqui um barulho tipo martelo, porque os meus vizinhos decidiram que esta hora era uma boa hora para estar a martelar, portanto, mas pronto, pode ser que eles se tranquilizem e que o som do martelo termine para ser mais fácil. Ok, deixem-me aqui ver. Somos algumas, mas acho que gostava de fazer com vocês qualquer coisa aqui um bocadinho mais interativa, e se vocês se sentirem confortáveis em responder a algumas perguntas gerais, como é óbvio, não vamos entrar em pormenores da vida de cada uma, mas gostava um bocadinho de ter a noção se vocês acham que aí desse lado estão pessoas muito ansiosas ou pouco ansiosas. Quem é que acha que tem ansiedade que está aí desse lado? Acham que me conseguem responder por chat? Ok, muito ansiosa. Carradas, ok. E muito ansiosa, bastante ansiosa, portanto temos aqui um público assim maioritariamente ansioso. Então aquilo que eu vos queria perguntar, algumas já responderam a isso, é se vocês acham que a vossa ansiedade é normal ou se vocês acham que a vossa ansiedade é um bocadinho exagerada, está um bocadinho fora do controle. A Catarina diz sim, sim, fora do controle, sim, ansiosa. O que é que vocês acham? Quando vocês pensam um bocadinho, ok, tem dias, não é? Diz a Luísa, é verdade, às vezes há dias em que estamos mais ansiosos, há dias em que estamos menos. Depende dos dias. Às vezes acordamos ansiosos, às vezes ficamos ansiosos mais para o fim do dia, ou com qualquer coisa que acontece ao longo do dia. Ok. Alguém fala que a ansiedade interfere, está aqui uma Elsa. Elsa, acho que és tu, não sei, mas suponho que sim. Tem melhorado a tua ansiedade e depende dos dias. Ok, outra pergunta para vos fazer pensar um bocadinho e ao mesmo tempo vou-vos dando já aqui algumas características que podem ser importantes de coisas para vocês pensarem. Quantas pessoas aí desse lado acham que são perfeccionistas? Ok. LOL, eu sou sim muito. Ok, há bastantes perfeccionistas. Há uma que não, ok, boa. Mais do que gostaria, é verdade.
Acho que os dias de hoje não ajudam muito aqui com a questão do perfeccionismo, mas sim. Quantas de vocês é que acham que sofrem com as mudanças? Quando há um imprevisto, quando qualquer coisa corre fora daquilo que vocês tinham planeado. Ok. Eu. E outro eu. Ok, bastantes pessoas. Quando não há mudança. É verdade, é verdade. Mas algumas pessoas precisam desta agitação da mudança também, não é? E estar a fazer coisas. A ansiedade também pode dar para isto, para estar a fazer coisas. Alguns dias sou a super heroína do improviso, outros dias, se há qualquer coisa diferente, é um drama. Estas são algumas das características das pessoas que são tendencialmente mais ansiosas. Não são todas, mas são algumas, e podem servir para vocês utilizarem assim como uma medida para perceber se a vossa ansiedade está dentro do normal ou se está um bocadinho a fugir ao normal. E às vezes são coisas que nós achamos que são características nossas, e é verdade, às vezes são, mas ainda assim podem estar um bocadinho desreguladas. E a propósito disso, se calhar, deixa-me sair aqui do chat. Carla, posso-te pedir para ficares atenta Sim. ao chat e se houver alguma coisa já me dizes? Ok. Portanto, se calhar vou começar um bocadinho por vos dizer o que é a ansiedade, não é? Depois destas perguntas, que de alguma maneira fala aqui já de algumas características que as pessoas ansiosas normalmente têm, mas a ansiedade é diferente, pessoa para pessoa, e portanto é normal que as características também sejam diferentes. Mas se vocês procurarem aí na internet, diz-vos com facilidade que a ansiedade é uma resposta biológica que antecede situações de perigo real ou perigo imaginário e que ativa respostas no corpo, nas emoções e nos pensamentos. Já vamos falar um bocadinho sobre isto. Ok, portanto, é biológica porque ela é inerente a todas as pessoas, a todos os animais, faz parte do nosso sistema, é uma das características do nosso sistema de defesa e ela é importante por causa disso. Aquilo que acontece é que às vezes há uma situação que justifica aquela reação de ansiedade e aquela ansiedade é normal. A ansiedade por exemplo, hoje, não é? Nós estávamos a tentar pôr isto a funcionar e até para aí 10 minutos antes eu estava sem som e, portanto, é normal que os níveis de ansiedade disparem e dispararam, como é óbvio, faz parte, não é? Estava tudo programado, as pessoas estão à espera e, de repente, a tecnologia ou o mau uso da tecnologia faz com que a coisa não funcione. E, portanto, a ansiedade dispara. Mas esta é uma resposta normal da ansiedade, outra coisa são aquelas respostas que são exageradas. E essas respostas exageradas partem muito da interpretação que as pessoas fazem daquilo que lhes está a acontecer. Portanto, a interpretação pode ser mais ou menos adequada, ou a interpretação que elas fazem perante aquele acontecimento, aquela situação, aquela pessoa, aquele contexto, é exagerado. E com isto, queria-vos falar assim muito depressa da ansiedade, aquela que é normal, que é esta que vos estava a dizer, não é? Esta, ok, vou falar pela primeira vez online, é a minha estreia online, nunca falei online. Portanto, a minha ansiedade fica um bocadinho mais alta por causa disso. Que estratégias é que eu posso usar para manter a minha ansiedade sob controle? Ok, a ansiedade leva-nos a agir, a fazer coisas, faz-nos preparar melhor quando temos que fazer uma apresentação, quando estamos numa situação de avaliação, etc. Esta é a ansiedade saudável, que nos prepara para uma coisa que nós consideramos como ameaçadora ou potencialmente ameaçadora. Mas isto num registro normal. Outra coisa é quando a ansiedade é mais exagerada, e várias de vocês falaram sobre isso no chat quando vos fiz as perguntas,
E como é que vocês conseguem ver se a ansiedade já está a ser exagerada? Quando vos traz muito sofrimento, quando ela não está restrita naquele momento temporal e traz sofrimento para a vossa vida. Quando vocês deixam de fazer atividades porque ficam muito ansiosas se as fizerem. Quando vocês percebem que estão altamente irritáveis e começam a gritar com o marido, com os filhos, com os pais, com as pessoas mais próximas. Normalmente, para níveis mais altos de ansiedade, costuma vir associado aqui um grau também elevado de irritação. E, portanto, é muito frequente nós ouvirmos isto nas consultas. Depois, dentro da ansiedade, que não é esta ansiedade normal, e ainda assim, ainda que ela seja normal, mas se nós sentirmos que ela está um bocadinho mais alta do que deveria estar, fazer qualquer coisa para ela conseguir baixar. Seja com a alimentação, a Carla vai falar sobre isso, seja com alguns exercícios, algumas técnicas que vocês podem aprender para conseguir baixar os níveis de ansiedade. Ok, na ansiedade já um bocadinho mais descontrolada, escrevi aqui alguns exemplos. Há uma ansiedade que nós chamamos de uma ansiedade generalizada, em que a pessoa não consegue atribuir exatamente a causa que faz despoletar a ansiedade. Nós utilizamos a palavra gatilhos, não é? Que é aquilo, o que é que acontece, o que é que antecede aquela situação, qual é que é o gatilho, o que é que faz disparar a minha ansiedade. E às vezes, de facto, não há propriamente um gatilho, e aí temos uma ansiedade generalizada. Outras vezes há gatilhos e, por exemplo, temos uma ansiedade fóbica, que é aquilo que as pessoas normalmente chamam as fobias. E pode ser elevador, andar de carro, um animal, gatos ou cães, ou enfim, qualquer coisa. Depois temos o stress, e eu queria vos falar aqui um bocadinho do stress. Não é aquele stress que acontece naquele momento e que depois passa e o stress baixa, mas é aquele stress que é prolongado no tempo, que é um stress mais ou menos crónico, e este stress mais ou menos crónico significa que há uma patologia de ansiedade por baixo do stress. A maior parte das pessoas chamam stress, não associam que o stress pode estar relacionado com a ansiedade, mas o stress é uma ansiedade prolongada. Tá? Depois, ainda aqui dentro da ansiedade, há aqui um autor que divide a ansiedade em dois tipos, uma ansiedade de estado e uma ansiedade de traço. E a ansiedade de estado é aquela que é mais ou menos passageira, acontece como uma reação a um acontecimento. Por exemplo, estou a viver uma altura difícil da minha vida, há uma doença, há uma situação de desemprego, há um problema com os filhos, há uma ruptura de uma relação e a minha ansiedade dispara nesta altura específica. Se nós trabalharmos esse acontecimento, ou com o passar do tempo, quando as coisas acalmarem, a ansiedade desce e volta para níveis mais normais. Este é um estado que é normalmente passageiro da ansiedade. Às vezes começa como passageiro, mas depois torna-se definitivo. Isso é outra coisa que vocês também podem prestar atenção. Mas depois temos aqui a ansiedade, que é a ansiedade traço, que são aquelas pessoas que são tendencialmente ansiosas. Que quando nós perguntamos quando é que a ansiedade começou e as pessoas dizem: não, mas em pequenina já era ansiosa, fui sempre ansiosa, sempre me estressei muito com os testes. Portanto, a ansiedade construiu-se dentro daquela pessoa como uma característica de personalidade. Esta ansiedade pode ser controlada, mas é uma ansiedade que é uma tendência que se vai manter na pessoa. Aquela pessoa nunca vai ser aquela pessoa absolutamente calma, zen, como algumas pessoas são. Mas podem conseguir aprender a baixar os níveis de ansiedade para valores muito mais normais e aceitáveis e com menos carga de sofrimento e mal-estar associada à ansiedade.
Ok, dúvidas, perguntas até agora? Deixem-me consultar aqui o chat, ver se há aqui mais alguma coisa. Ok, ansiosa, perfeccionista e irritável, pois. Normalmente costuma vir em pacote, a ansiedade traz um pacote de coisas, não é só a ansiedade. Ok, então, depois, mais coisas que eu tinha aqui para vos falar. Ok, queria-vos falar um bocadinho de como é que a ansiedade funciona, como é que ela age em termos do funcionamento do cérebro. Não me vou alongar sobre esse assunto, porque seria um webinário só sobre isso, mas às vezes as pessoas perguntam muito como é que a ansiedade começou numa coisa pequenina e depois transformou-se numa coisa muito grande. E eu gostava de vos dar essa resposta. O nosso cérebro funciona por sinapses entre os neurónios e essas sinapses vão fazendo caminhos dentro da nossa cabeça. Quando acontece um evento qualquer e aquele evento coincidiu com uma situação de ansiedade, com tudo o que a ansiedade implica, e aí as reações físicas da ansiedade, as mais normais, aumento do batimento cardíaco, sudorese, a respiração mais ofegante, calor, uma sensação de calor ou vermelhidão assim na cara, não é? Corar. Quando isto acontece, ligado a um acontecimento, pode ter sido coincidência até, o nosso cérebro faz uma ligação entre essas duas coisas, elas ficam assim ligadas. E quando volta a acontecer uma situação parecida, o cérebro vai buscar aquela ligação que já tinha sido feita anteriormente e vai reforçar e fisicamente provoca as mesmas sensações que houveram da primeira vez. Cada vez que isto acontece, reforça no nosso cérebro as ligações de uma coisa com a outra. E cada vez isto fica mais forte. Para além disso, o nosso cérebro é fantástico, maravilhoso e às vezes um bocadinho difícil. E para além disso, aquilo que ele faz, muitas vezes, é que a ansiedade começa a generalizar. E aquilo que começa por uma coisa muito pequenina, sei lá, por exemplo, imagina uma fobia que começou quando a pessoa era pequena, uma galinha, imagina, por exemplo, uma galinha aproxima-se, ou um animal qualquer aproxima-se. Vamos pôr galinha por causa das penas. E a seguir, começou por isto, portanto, aquela pessoa e as galinhas, havia sempre um desconforto. E, portanto, normalmente, o que é que as pessoas fazem nesta situação? Estratégias de evitamento, é uma defesa, não é? Que nós temos. Portanto, evitam as galinhas. Mas depois a seguir já não são galinhas, já são todas as aves, e já são pássaros, e tudo aquilo que tem apenas. E depois a seguir, se calhar já não conseguem comer carne daqueles animais. E depois a seguir já não conseguem usar brincos que seja uma pena, que é uma coisa decorativa. Isto só para vos dar um exemplo de como é que a ansiedade pode começar numa coisa, num pontinho ali específico, e depois o nosso cérebro começa a fazer associações, não é? Galinha, galinha penas, penas pombos, pombos pássaros, pássaros carne de aves, penas de brincos, por exemplo. Tá? E é assim que se vai construindo uma rede cada vez maior e maior e maior, que vai despoltando cada vez mais a ansiedade. Ok. Como é que isto funciona, então, na nossa cabeça? Sim, deixem-me só acrescentar-vos aqui que este tipo de ansiedade, e a maior parte da ansiedade num nível com algum grau já fora do normal, sim, não vai passar. As pessoas dizem, estava a ver se passava pelo tempo, se melhorava. Não, não vai passar pelo tempo, vai se agravar, vai piorar, por causa destas generalizações, e cada vez o nosso cérebro vai fazendo mais e mais e mais associações e a bola de neve vai aumentando, aumentando. Ok, em termos de cérebro, assim, muito, em traços muito gerais, nós podemos dividir o nosso cérebro em 3 tipos. Já me fizeram algumas perguntas em termos de hemisfério esquerdo e hemisfério direito, que é o que a maior parte das pessoas falam, e é verdade que há algumas características do hemisfério esquerdo ou direito que podem potenciar ou não
as questões da ansiedade, mas principalmente hoje em dia, quando se fala de ansiedade, fala-se nesta divisão do cérebro em termos de profundidade, e não só esquerdo e direito, e dividem o cérebro em 3 áreas principais. A parte de fora do nosso cérebro, que é a zona do córtex, que é aquilo que as pessoas chamam massa cinzenta e ocupa para aí 80% do tamanho do nosso cérebro, e esta é a área que está ligada aos pensamentos, um bocadinho mais escondidinho lá dentro, portanto estamos a falar de profundidade do cérebro, não é? Esta é a parte de fora, um bocadinho mais escondidinho lá dentro. Temos o sistema límbico, que é onde estão as nossas emoções, e ainda mais dentro o cérebro é assim enroladinho, todo assim enroladinho, ainda mais dentro, aqui nesta pontinha, nós temos o cérebro que eles chamam de cérebro reptiliano, que é onde está o nosso instinto. Aquilo que acontece em situações de ansiedade é que muitas vezes o instinto é ativado. Quando o instinto é ativado, e por isso a ansiedade tem que ser trabalhada a vários níveis, e por isso é que vocês às vezes podem achar que é uma parvoíce sentirem ansiedade por causa daquela questão. Portanto, o pensamento diz, é uma parvoíce sentir ansiedade por causa daquela questão, mas a emoção diz o contrário e está lá toda, e a pessoa tem medo, e a pessoa quer fugir, e a pessoa não suporta estar ali. Depois temos o pensamento, que é o sistema a seguir. Se os pensamentos falharem, a seguir ativam-se a zona das emoções, estão mais profundas no nosso cérebro. Portanto, à medida que o cérebro vai falhando em tentativas de resolução do problema, falha o pensamento, fora com o pensamento, ativa-se o sistema límbico e vêm as emoções. Se as emoções falharem ainda assim, ativa-se a nossa parte do instinto. E quando chega à parte do instinto, há 3 respostas possíveis: luta, fuga ou congelamento, que são iguais para nós e para os animais. E portanto aí não é propriamente a pessoa que está a controlar a maneira como está a responder, não é uma decisão consciente, vou atacar ou vou fugir ou vou ficar paralisada, é aquilo que acontece no momento. E é mais difícil. E aí temos, por exemplo, os ataques de pânico, não sei se alguma de vocês já teve, mas nos ataques de pânico normalmente há uma ativação aqui do cérebro reptiliano. Ok, portanto, às vezes, porque é que vocês não conseguem desligar aqui o mecanismo da coisa? Porque em termos de pensamento, não é? Às vezes as pessoas dizem assim, não tinha ali alguém que me estava a dizer, não, tem calma, respira, tem calma, respira. Não, tem calma, respira é pensamento, e se atingir um outro nível no cérebro mais profundo, o pensamento só, por si só, não vai ajudar a resolver. Estou a ver que me estão a fazer aqui algumas perguntas, deixem-me ver o que é. Pois, claro que é horrível, até porque a reação física dos ataques de pânico é muito intensa e confunde facilmente com um ataque cardíaco, por aí. Forma inconsciente, não percebo a causa da ansiedade. Ok, pode acontecer, é isso. Sim, e quando há tendência para os ataques de pânico é porque há alguma tendência para fazer uma leitura exagerada da realidade, quando isso acontece. Portanto, mas há maneiras de conseguir desmontar aqui os ataques de pânico e reduzir ou mesmo anular o acontecimento deles, mas com ajuda que eu saiba, não é? Eu nunca vi ninguém conseguir sozinho travar ataques de pânico, até porque estas estratégias e algumas estratégias que eu vos queria falar hoje, quando há um ataque de pânico há uma descarga hormonal muito forte no nosso organismo, porque é aquilo que nos está a preparar para aquele perigo, não é? E portanto quando há esta descarga, estas técnicas, que são as técnicas mais habituais, as primeiras técnicas, se vocês quiserem usar, não vão ser suficientes para combater aquela descarga de hormonas, nomeadamente adrenalina. A Carla vai-vos falar um bocadinho sobre isto que acontece no nosso corpo. Ok, mais coisas. As técnicas utilizadas para reverter um bocadinho esta ansiedade são técnicas que passam pela mente, por causa disto que eu estava a dizer dos pensamentos, mas que passam muito também pelo corpo.
Portanto, temos que associar as duas coisas, porque senão não vamos conseguir. Porque a ansiedade, quase todas as coisas que nós sentimos, não é? Tem sempre uma tradução no nosso corpo, mas a ansiedade especificamente tem uma tradução muito forte, muito intensa e muito visível. Ok, então, o que é que vos quero dizer aqui em relação, por exemplo, aos ataques de pânico, não é? Há uma descarga de adrenalina. Quanto mais altos são os níveis de stress, mais aumenta o cortisol, que está diretamente relacionado com o stress, mais diminui a GABA, a Carla vai-vos falar um bocadinho mais sobre isto, e portanto mais tensa a pessoa fica, certo? E isto, nomeadamente aqui, o cortisol, a GABA, a adrenalina, estão ligados quer à fome, e por isso é que nós estamos as duas juntas a falar aqui sobre isto hoje, quer também ao relaxamento do corpo. Portanto, qual é que é a ideia principal que eu vos quero passar? Que ansiedade e relaxamento são duas coisas incompatíveis. Quanto mais ansiosa eu estou, mais tensa eu fico fisicamente, quanto mais relaxada eu estou, menos tensa, menos ansiosa, menos tensa e menos ansiosa eu vou ficar. Portanto, se vocês querem aprender a controlar a vossa ansiedade ou baixar os vossos níveis de ansiedade, uma das primeiras coisas que vocês podem fazer é descontrair o corpo. E para isso têm que estar alerta, e têm que estar alerta principalmente aquelas pessoas para quem viver com um certo nível de tensão é o normal. E portanto as pessoas nem sequer percebem muito bem o que é que significa conseguir descontrair mais, o que é que significa conseguir relaxar mais. E portanto há N exercícios de relaxamento, vocês podem procurar na internet. Uma das coisas mais eficazes e mais rápidas que vocês podem fazer é pôr, por exemplo, uma música que vocês gostem e que seja mais calma, porque os nossos batimentos cardíacos também se regulam pela música que nós ouvimos, pelo ritmo da música que nós estamos a ouvir. Se a música for mais calma e tranquila, os nossos batimentos cardíacos vão... Estou a ler aqui uma coisa, esperem só um bocadinho. Claro, maxilares contraídos, punhos contraídos. Os punhos contraídos, se vocês pensarem nisto da defesa e do ataque, os punhos contraídos é porque se eu precisar de atacar, isto é uma reação que não é controlada, não é? Mas se eu precisar de atacar, estou-me a preparar para uma batalha, para uma possível batalha. De ressaca, claro que no dia a seguir pode vir esta sensação, porque a ansiedade é muito física e às vezes as pessoas, sei lá, tem imensas pessoas que vão fazer fisioterapia e que sentem tensões aqui e dores e contraturas e no fim é ansiedade. Claro que é melhor ir ver e fazer todo o despiste físico em termos de saúde física que vocês possam fazer, mas muitas vezes é ansiedade. E portanto o relaxamento, todas as técnicas que vocês gostarem, meditação, yoga, artes marciais, dentro da meditação há N técnicas. É verdade que as pessoas tendencialmente mais ansiosas têm uma parte cognitiva muito acelerada e os pensamentos estão sempre a vir e as pessoas dizem que é muito difícil conseguir desligar os pensamentos. Mas a maneira que vocês têm de conseguir desligar os pensamentos, por exemplo, é focar-se na vossa respiração. E se vocês estiverem a pensar como é que se respira, a sentir a vossa respiração para a regularizar, isto vai baixar a ansiedade e vai cortar o fluxo de pensamentos. E se cortar o fluxo de pensamentos, provavelmente vocês vão conseguir controlar a vossa ansiedade. Esta respiração, para a maior parte das pessoas, funciona lindamente. É uma respiração que vai contrariar a tendência da ansiedade, que será uma respiração sempre mais ofegante, e vai ser uma respiração que eu vos vou pedir para fazer em 4 tempos, está bem? 4 tempos, 4 segundos para inspirar, mantenham um bocadinho o ar nos pulmões e 4 segundos para expirar. E seria qualquer coisa do género.
tá? Isto tem resultados imediatos no vosso corpo, naquilo que vocês estão a sentir. Se vocês fizerem isto 1 minuto, vão notar melhorias significativas. Ok. Importante. Visualizar, fazer visualizações positivas. Nós podemos nos condicionar, ok, vou ter um exame e não durmo à noite, fico com dores de barriga, fico tensa. Ou podem pensar, fazer visualizações, isto vai correr bem, eu vou conseguir, vou dar o meu melhor, estou-me a preparar. E se não correr assim tão bem como hoje, paciência, da próxima vez será melhor. Isto ajuda muito a vocês focarem-se naquilo que vocês querem e não estarem a programar o cérebro para aquilo que vocês não querem, para aquilo que vocês têm medo, tá? Ou que não querem que aconteça. Muitas vezes acontecem estes pensamentos, que são, estou quase a terminar, que são os sabotadores internos, que são aquelas vozinhas que às vezes eram vozes das nossas mães, dos nossos pais, de uma professora ou de alguém que nós internalizamos e que depois ficam aqui no nosso cérebro, nunca vais conseguir emagrecer, olha a tua figura, nunca vais ser suficientemente boa, és incompetente, por aí. Podem ser vozes de todos os tipos e mais algumas. Estas crenças também têm que ser trabalhadas e têm que ser substituídas, estas crenças negativas, por outras mais saudáveis para nós. Ok, a ansiedade pode ser adaptativa, portanto nunca vai existir ninguém que não tenha ansiedade, ela faz falta, ela é protetora da nossa vida, mas tem que estar em níveis saudáveis e era isto que eu queria que vocês estivessem atentas. Experimentem estas técnicas, algumas coisas que a Carla vos vai dizer a seguir, que com a alimentação pode ser que vocês consigam substituir eventualmente medicação, para o caso de pessoas que fazem medicação. E depois, há algumas outras técnicas, como as técnicas que eu uso de hipnose. A hipnose enfraquece a parte mais consciente, portanto enfraquece aqueles pensamentos, aquelas vozinhas que estão aqui e consegue ir mais diretamente à parte inconsciente. Às vezes a ansiedade vem de traumas que existiram. Há N técnicas diferentes para traumas, nomeadamente o EMDR, o Brain Spotting, que conseguem, se vocês quiserem, façam uma pesquisa na net, que também conseguem com alguma facilidade a resolver estas questões. E acho que é isto. Eugénia, perguntas? Tens uma pergunta da Alice. Tenho uma pergunta da Alice. Tenho ataques de pânico, esqueço-me até como é que me chamo, não consigo fazer nada nos testes, mesmo sabendo a matéria. Ok. Eu acho que sim, os ataques de pânico nestas situações de avaliação nós estávamos a falar são muito frequentes. Pode ajudar as visualizações positivas, pode ajudar a preparação da matéria com alguma segurança, ainda assim estas brancas, não é, que dão às pessoas quando estão a fazer testes, dizem-me a mim que foi ativado o cérebro reptiliano, e quando o cérebro reptiliano é ativado, neste caso parece uma reação de congelamento, não é? A pessoa fica assim, congelada, e perde acesso àquilo que sabe. Se acontece, e se já aconteceu com alguma frequência, Alice, eu acho que é melhor pedir alguma ajuda, porque quando acontece, muitas vezes, não é? É um trauma que fica, é uma marca que fica dentro da pessoa. Fica uma marca e acontece outra vez e outra vez e outra vez, vai reforçando essa marca, a marca vai ficando maior. E o efeito bola de neve vai continuar a crescer, a crescer, a crescer. O pensamento acelerado, sim, pode ser fruto da ansiedade, sim. Aquelas pessoas que pensam assim muito, muito, muito rapidamente, estão sempre a pensar em tudo, estão sempre a fazer muitas coisas, que têm uma parte positiva, não é? Que é conseguirem fazer muitas coisas, mas tem custos também. Um sabotador interno que é um chato, sim, são lixados, basicamente. Há mais alguma dúvida?
perguntas, podem pensar nisso, vou deixar a Carla falar e depois, se houver, vocês escrevem e vemos se ainda temos tempo de responder. Carla, passo para ti. Ok, então, vamos falar Falei então... muito, não é? Foi bom, foi bom. Vamos então falar um bocadinho sobre a questão da alimentação. E para falar sobre a alimentação e falar sobretudo sobre a nutrição, eu vou falar um bocadinho mais sobre estes compostos mais complicados, são os neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles são produzidos no cérebro em resposta a estímulos. E, portanto, quando nós temos uma dor, quando nós temos um pensamento negativo, quando nós temos medo, alguns cheiros, nós estamos a estimular diretamente o nosso hipotálamo, que vai produzir alguns neurotransmissores. E esses neurotransmissores têm determinadas funções no corpo. E uma das funções é também regular a nossa hipófise, que a nossa hipófise regula a nossa tiroide. Portanto, eu estou a falar isto para também pensarmos que há uma associação entre o mau funcionamento da tiroide e todo o nosso stress e ansiedade, da mesma forma como um mau funcionamento da tiroide pode também despoltar maiores crises de ansiedade. Portanto, há sempre aqui um ciclo que nós nunca sabemos bem onde é que começa e qual é a origem do problema em si. E por isso eu acho que é muito importante ter esta abordagem integrada, de nós, de uma vez, nós recorrermos a várias situações para que nós estejamos a curar só um lado e depois não conseguimos chegar ao todo. E perceber realmente quais são as emoções que deram origem a esse mau funcionamento, ou então o que é que eu estou a fazer de tão mal no meu estilo de vida que pode desencadear também um processo emocional menos positivo e que depois anda aqui numa bola de neve, como estava a falar a Eugénia. Então, por falar em neurotransmissores, o grande neurotransmissor que é responsável pela ansiedade, digamos assim, não é o único, mas que tem assim o seu grande papel, é o GABA. E o GABA, quando ele está baixo, ele faz com que nós não tenhamos um estado de relaxamento, portanto ficamos mais agitados e damos mais lugar ao glutamato, que tem sim uma função de mais agitação, é mais excitatório, ok? E portanto é importante saber estes nomes, até porque depois eu vou falar de alguma suplementação e alguma da suplementação que é usada com alguma eficiência na questão da ansiedade é o GABA, associado a outros aminoácidos. E portanto, para vocês perceberem que de facto ele é determinante aqui nesta cascata de neurotransmissores. Há também a serotonina, e muitos de vocês se calhar já ouviram falar da serotonina como a hormona da felicidade, em que quando a GABA está baixa, a serotonina está baixa, e o que faz com que isto baixe é o excesso de cortisol, é a produção excessiva de cortisol. Portanto, quando eu tenho medo, quando eu tenho uma ansiedade diária e constante, eu estou sempre a segregar adrenalina, eu estou sempre a segregar cortisol, de uma forma desequilibrada. E isso faz que, ao fim de algum tempo, o nosso GABA, a nossa serotonina, a nossa dopamina, ela vá estando cada vez mais baixa. E isso faz com que nós tenhamos muito mais batimento cardíaco, muito mais suores, como falou a Eugénia, comemos muito mais e acabamos por estar numa esfera descontrolada do nosso corpo. E depois ao mesmo tempo sentimos aqui um processo de culpa, não é? Porque depois se eu estou muito ansiosa e se estou com muitos problemas, eu como mais e estou a achar que eu é que não sou boa porque eu não me estou a conseguir controlar. E não, há todo um processo fisiológico que justifica isso. E, por exemplo, o famoso GABA, não é? Que quando está baixo, também baixa a nossa leptina. E a leptina ela é responsável pela nossa saciedade. E, portanto, se eu estou com muita ansiedade, estou com o meu cortisol elevado, naturalmente eu não vou ter controle sobre a saciedade e vou ter tendência a comer muito mais. Okay? Falar-vos também aqui da questão do cortisol, e o cortisol é muito falado também com a questão do sono, e o sono também tem muito a ver com a questão da ansiedade. O cortisol, o que é que ele faz? Ele é uma hormona que regula o nosso açúcar no sangue. Essa é a função do cortisol, uma das. E, portanto, se eu tenho uma situação de irritação, de stress maior, numa altura em que eu estou com fome, a produção de cortisol ainda vai ser mais alta. Isso vai fazer o quê? Que eu vou ter muito mais tendência, então, a procurar mais açúcar. Ok? Mais hidratos de carbono refinados. Este é um padrão generalizado de quem sofre muita ansiedade, é procurar açúcar, bolachas, pão, massas,
E ainda mais, por exemplo, no fim do dia, no meio da tarde, tipo ali a partir das 5 horas, em que nós temos tendencialmente uma curva de cortisol que deve baixar, mas que devido à ansiedade ela já está naturalmente mais alta, em quem sofre de ansiedade constantemente. E, portanto, se nós não tivermos o nível de açúcar estável ao longo de todo o dia, vai fazer com que esse cortisol esteja mais alto, haja maior produção de insulina e não há ninguém que aguente. O que vai acontecer é que nós passamos na pastelaria ali ao lado ou na máquina ali ao lado e não vamos conseguir de forma nenhuma resistir. E não é porque somos más, porque somos incapazes, ou porque não conseguimos ter controle, não, é porque fisiologicamente nós não estamos a cuidar do nosso corpo para que a gente consiga fazer essa boa opção. E existem várias estratégias que nós podemos usar na alimentação para conseguir equilibrar isto. Vou só ver aqui as vossas mensagens, porque acho que estou aqui em modo speed, que é a minha ansiedade elevada, portanto eu estou com o cortisol elevado, o que é natural e neste caso é benéfico porque me aumenta o meu foco, a minha concentração. Ok? A Ana Reis fala: eu fico super ansiosa se fico com fome, já notei isso. Sim. Aumenta a ansiedade, sim, falta açúcar, porque naturalmente se já és uma pessoa com mais ansiedade, portanto os teus níveis de cortisol são mais elevados. Então há aqui um mecanismo muito mais rápido. A Marisa diz que sempre que se estressa com alguma coisa, como até ficar enjoada, sem sequer sentir o sabor do que comi. Cada vez estou pior. E a Ana ainda fala: cortisol, sono, tiroide, as minhas hormonas andam loucas, é mesmo isso. Exato, Ana. Né? A gente conhece e, portanto, anda tudo junto, não dá para separar, porque tudo é uma cascata de hormonas e, portanto, tudo começa cá em cima e elas desencadeiam-se umas às outras. E o que acontece com a tiroide, com a ansiedade, e aqui falo mais numa ansiedade e um stress diário e constante e não numa situação pontual em que nós estamos naquela situação de luta e fuga, que é muito associado, não é? Mas o viver em luta e fuga constante sem uma causa específica, não é? Sem se perceber bem o porquê, e sim é o que faz esgotar todos os nutrientes que regulam as nossas hormonas. E porque se nós estamos constantemente sobre ansiedade e sobre stress, nós precisamos muito mais zinco, nós precisamos muito mais vitamina C, nós precisamos muito mais selênio, nós precisamos de cuidar muito mais do nosso intestino. E quando nós temos este cortisol, esta ansiedade e vamos comer açúcar, o que é que nós estamos a provocar? Estamos a provocar um desequilíbrio no nosso intestino. E ao provocar um desequilíbrio do nosso intestino, nós temos uma pior absorção de todos os nutrientes e temos uma pior síntese de serotonina, a hormona da felicidade. E é por isso que uma ansiedade que não seja acompanhada, não seja controlada, mais tarde ou mais cedo ela vai originar uma depressão por falta de serotonina. Porque é um mecanismo que também ocorre fisiologicamente, então aquilo que a Eugénia dizia é real. Se vocês estão perante uma situação que já estão há demasiado tempo, é mais do que tempo de procurar ajuda, porque é difícil seguir sozinho, é difícil nós cuidarmos dos nossos sabotadores internos sozinhos, é difícil nós curarmos as nossas memórias sozinhos. É mais fácil quando alguém nos está ali para guiar e que nos dá a mão e que nos ouve, e às vezes precisamos disso mesmo, que nos ouçam. O caminho não vem para trás sozinho, porque como é uma bola de neve, nós vamos estar sempre carente de mais nutrientes, carente de mais nutrientes, e portanto depois aparece a depressão, depois aparecem problemas de tiroide, depois aparece gordura excessiva na zona abdominal, e depois aparecem os problemas cardíacos. E portanto, isto parece assustador, mas de facto é uma bola de neve, e se nós começarmos assim aos 16, aos 20, aos 25 anos, é normal que tudo isto até aos 50 tenha uma cascata lógica. É lógico, as coisas não aparecem por acaso. Ok? Portanto, aqui fazendo uma questão a vocês, quem é que se revê aqui em questões como, por exemplo, mais fome quando estão ansiosas? Compulsão alimentar, quem sofre de compulsão alimentar ou cravings? Marisa, a Flávia. Intestino a funcionar mal, por exemplo, gases, desconforto. A Ana diz que come menos quando está em férias, sofre cravings, mas tem uma capacidade de controle incrível. A Catarina também muitos cravings. A Marisa, a Ana, o intestino funcional mal. Sim, eu e o balão ambulante. A Catarina também muitos gases. Okay.
E todo este acumulado de gases, não é, faz com que a absorção de nutrientes não ocorra de uma forma eficiente. Não só a serotonina, mas também o triptofano, que é fundamental para a síntese de serotonina, que é fundamental para a síntese de melatonina. Estes nomes são complicados, mas é para vocês depois vão se habituando a ouvir falar deles. E, portanto, a melatonina é essencial para dormir. Quem dorme mal aqui? A Mel diz que se sente inchada quando está nervosa. O próprio sistema nervoso altera também a questão das nossas bactérias a nível intestinal. A Marisa dorme mal, a Amélia dorme mal. A Luísa fala, quando estou por menstruar, ando ainda mais ansiosa e ainda com mais fome. Sim, isso tem uma lógica, ok? O que é que acontece? Na fase pré-menstrual, nós temos uma fase de progesterona. Em pessoas que têm já níveis de progesterona baixos, têm mais ansiedade na fase pré-menstrual. Okay? Uma das questões que faz com que nós tenhamos menos progesterona do que aquilo que seria suposto é, por exemplo, a falta de vitamina C. Que se a pessoa está numa ansiedade constante, naturalmente tem falta de vitamina C, porque a vitamina C é um antioxidante e, portanto, se nós estamos em ansiedade constante, nós produzimos mais radicais livres, mais stress oxidativo e precisamos de mais nutrientes para isso. Gastamos muito mais vitamina C. E, portanto, é natural que uma pessoa que sofre ansiedade é aquilo que nós chamamos que é aquela mulher que tem pavio curto na fase pré-menstrual, que é melhor estar longe. Eu vou aqui ler as vossas mensagens. Portanto, a Luísa dizia, quando eu estou para menstruar, ando ainda mais ansiosa e ainda com mais fome. A Elsa, há muito tempo que tento regular o meu apetite, nada tem resultado. A Marisa, tomo medicação, faço apneia, tenho hipertensão, tudo fruto da ansiedade. Ana Reis, eu durmo, mas é porque não me deixam. Eu nunca dormi mal, só que acordo cansada, não sinto que o sono seja reparador, isto naquele tempo em que dormia. Sim, Ana, a Ana tem um bebê, portanto é normal que ainda não durma durante a noite. A Marisa, durmo mal, o meu intestino melhorou com a alimentação, mas tenho crises. E a Flávia, aumento de peso, de mãos dadas com ansiedade, tratar de um sem tratar o outro não resulta. Exato, portanto tudo isto é um conjunto de coisas que têm que ser tratadas em conjunto ou olhadas em conjunto. Muitas das vezes é muito difícil nós tratarmos tudo de uma vez só, mas pelo menos pensar, perceber todo o quadro e percebermos como é que nós vamos caminhar, o que é que nós vamos cuidar primeiro. E numa destas fases, dependendo da situação, muitas vezes o que nós temos que cuidar primeiro é o intestino, não é? Para que passe a haver uma boa absorção de nutrientes e para isso temos que cuidar da alimentação. E é difícil cuidar da alimentação de uma pessoa ansiosa, porque muitas das vezes as mudanças não são rápidas, mas é urgente mudar a alimentação. E eu já vou falar já disso já a seguir. Mas antes queria-vos perguntar também, quem é que precisa de café para acordar de manhã? A Marisa, a Flávia, a Amélia. E quando eu digo aquilo para acordar de manhã, é aquela situação em que se não beberem o café parece que estão sempre em estado de sono. O café dava-me ansiedade, sim, e provoca ansiedade, sim. A Catarina não precisa. Boa. Ok. Parece zombie ao acordar. Outra situação muito frequente também com a questão da ansiedade e que tem a ver com os níveis baixos de dopamina, que é o modo das hormonas de prazer, que também baixa quando GABA está baixo, é a diminuição da prolactina. Quer dizer, a diminuição de dopamina faz aumentar a prolactina e que faz diminuir a testosterona. E isto significa baixar a nossa libido. E isto também é frequente numa mulher que sofre de ansiedade constante. Para vocês, eu estou-vos a falar isto para vocês perceberem que talvez todos aqueles sintomas que vocês vão tendo estejam todos relacionados com a mesma causa. Dor de cabeça também é frequente, falhas de memória, de foco, uma ansiedade constante durante anos a fio faz com que vá havendo uma degeneração neuronal.
por baixa de neurotransmissores e, portanto, acaba por não haver uma conexão eficiente. É a tal bola de neve. É tal estimulação, não é, Eugénia? Que vai fazendo de outros campos e outros campos e outros campos até chegar ao instinto, e aí é aí que nós teremos que evitar que chegue, não é? A Elsa também diz que tem imensas enxaquecas, todas as semanas dor de cabeça. Aí possivelmente, Elsa, deve estar a haver aí alguma alergia, alguma intolerância alimentar que ainda não tenhas detectado. A Marisa também, não consigo concentrar-me em nada, está relacionado? Sim, pode estar relacionado. Falta de memória também, diz a Elsa. Ok. A Elsa diz que desde que foi mãe tem memória de peixe, literalmente. Bem, eu não sei nada sobre memória de peixe, mas sei que óleo de peixe faz muito bem à memória, portanto, ômega 3. Seria uma boa estratégia, eu vou falar disso. Ok, deixem-me só ver aqui as minhas notas para ver. Pronto, vou só também falar-vos, antes de passarmos às dicas, vou falar-vos de outra situação que preocupa a maioria de nós mulheres, não é? E explicar, não é? Como eu falei, o cortisol ele regula o nosso açúcar no sangue. E quando o cortisol está alto, o que é que acontece fisiologicamente? Sai gordura, saem ácidos gordos do nosso músculo e vão para a corrente sanguínea. E como nós estamos numa ansiedade e num estímulo que não é provocado, por exemplo, como seria no paleolítico, de fugir de um animal de grande porte, e nós não vamos usar o músculo, essa gordura da corrente sanguínea ela vai se acumular no tecido gordo, preferencialmente na zona da barriga. Okay? E, portanto, é natural que mulheres que estejam numa ansiedade constante tenham mais acumulação de gordura na zona abdominal. Portanto, isso é comum. Não aconteceria se nós fôssemos correr, por exemplo, e uma das estratégias muito boas usadas para combater a ansiedade e os efeitos da ansiedade é fazer exercício físico. Okay? Não só porque aumenta a GABA e traz bem-estar, mas também porque nos permite usar estes recursos que saem do músculo, não é? Usá-los sem ser, evitando que eles se depositem como gordura. Também é normal que pessoas ansiosas tenham mais frio, ok? Porque quando menos serotonina nós temos, menos capacidade de regular a nossa temperatura corporal nós temos. Então o que fazer? Então, pensar na nossa vida, não é? No estilo de vida de uma forma geral, cuidar do nosso intestino, cuidar do nosso sono, cuidar dos nossos relacionamentos, assim de uma forma geral. Em termos de alimentação, algumas dicas que eu vos vou deixar. Incluir proteína ao longo do dia. Para quê? Para manter o nosso açúcar estável ao longo do dia. Colocar proteína ao pequeno almoço, ao lanche e ao jantar, pelo menos em 4 refeições do dia. Okay? É importante começar amanhã, o pequeno almoço da manhã, sempre com proteína. E quando eu digo proteína, eu falo carne, peixe, ovos e leite ou derivados, para quem consegue, para quem tolera esses alimentos. Ou então, no caso de alguém ser vegetariano, incluir uma proteína vegetal, como proteína de ervilha, proteína de cânhamo, o whey também pode ser. O whey não é vegetal, é do leite, mas de amêndoa também existe, ok? E incluir, seja nas panquecas, seja num batido, mas colocar sempre uma proteína ao pequeno almoço. Para quê? Porque se a pessoa dormir mal, ela já vai ter o cortisol elevado. O cortisol não restabeleceu aos níveis básicos, basais. Ele vai estar alto. E, portanto, a insulina também vai estar alta. Então, nós temos que dar menos hidratos de carbono e dar mais proteína para manter saciado mais tempo e para não exceder a quantidade de açúcar no sangue. Está a ser muito complicado aquilo que eu estou a falar. Ok, então vou continuar neste registro. Ok. É muita informação, é verdade, Ana. E podia ser 3 horas, não é, Eugénia? Então,
Portanto, pôr proteína de manhã é importante para isso, porque nós começamos logo a regular a nossa insulina. Se nós pusermos hidratos de carbono de manhã, e vamos falar do pão, por exemplo, e pão com doce, ou pão com manteiga, o que é que nós estamos a fazer? Nós dormimos mal, não é? Portanto, ainda temos açúcar a circular na corrente sanguínea, e nós vamos pôr mais açúcar. Portanto, vamos começar logo com um grande pico de insulina, vai logo disparar o nosso cortisol. Portanto, nós vamos estar a aumentar de uma forma que nós podemos controlar através da alimentação o nosso nível de ansiedade, porque vai estar a disparar a nossa insulina, que também coordena o nosso cortisol, assim como o cortisol coordena a nossa insulina. Okay? Portanto, menos hidratos de, se a noite foi mal dormida, menos hidratos de carbono de manhã, mais proteína, ok? Ou pelo menos sempre proteína. Portanto, se alguém comer pão, pode, por exemplo, pôr um pouco de carne no pão, pode comer pão com ovo, ok? Mais coisas, portanto, inclui muitos vegetais e frutas ao longo do dia, para termos um bom aporte de vitaminas, para termos um bom aporte de minerais e muita fibra, quer para excretar as toxinas que nós vamos acumulando através das fezes, quer porque nós precisamos de complexo B, que estão nas folhas verdes, precisamos de vitamina C, que estão nas frutas. Então é importante pôr muita fruta e muitos vegetais. Incluir alimentos fermentados como o kefir, a kombucha, o kimchi, o chucrute, ou tomar um probiótico em nível de suplemento. Isto para nós cuidarmos do nosso intestino. Incluir também, por exemplo, vinagre de maçã cru, que também é um fermentado, ervas aromáticas, especiarias, feijões, sementes germinadas. Eu falo germinadas porque são mais facilmente digeríveis. E se a pessoa já tem um mau funcionamento intestinal e se já está com muitos gases, então feijões e sementes devem ser demolhadas e germinadas de preferência, para serem mais facilmente absorvidas. Incluir algas na alimentação, porque também são fontes de iodo, ferro, magnésio, que são fundamentais para os nossos neurotransmissores, são fundamentais também para o funcionamento da tireoide. Ok? Então aqui estamos a pensar num todo. Eu estou a falar, isto que eu estou a falar serve para tudo, na verdade. Não é? São regras básicas de uma alimentação saudável. Que numa pessoa que tem uma situação que deve ser acompanhada, é uma pessoa que tem que andar aqui num padrão de 80% a 90% de cumprimento disto, para poder ver resultados, para poder ver, para se poder ver-se a sentir-se melhor. O que é que nós devemos retirar da alimentação que aumenta o glutamato, portanto, que aumenta aquela situação de stress? Açúcar, tudo o que são alimentos processados, que levem corantes, conservantes, adoçantes, que estejam demasiado tempo em plástico, ok? Cafeína, não quer dizer que seja retirar para sempre, mas numa fase inicial de retirar a cafeína, seja café, seja chá verde ou chá preto, e temos que ver um bocado de tolerância, temos que ver também tolerância ao chocolate. O chocolate em si pode ajudar a diminuir o cortisol, o chocolate negro, mas em algumas pessoas pode ser estimulante, então isto é uma coisa que tem que ser observado com cada caso. Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas. O álcool converte-se em açúcar e, portanto, vai aumentar o nosso açúcar no sangue, o que aumenta o nosso cortisol e que pode aumentar a ansiedade. Ele tem um efeito inicial de dormência, não é? De relaxamento, mas é só a questão do álcool no cérebro, não é? Porque depois o efeito dele será a conversão em açúcar. A vitamina D é muito importante, Luísa. É importante para o funcionamento da tireoide e para os neurotransmissores. E além da vitamina D, e aqui é importante falar não só da vitamina D como composto em si, como vitamina em si, como hormona que ela é, mas também olhar para o sol. O sol é mais que vitamina D, o sol é aquele bem-estar que nos traz, aquele estado relaxante, aquele toque na pele, que aumenta a GABA. Então é muito importante. Eu diria que no inverno é bom tomar o suplemento de vitamina D e que no verão é bom aumentarmos o tempo de férias e o nosso tempo de exposição solar, ali a partir de março. Eliminar alimentos com glutamato monossódico
E aqui entro naquela coisa de dizer, eliminem tudo o que são alimentos que têm rótulos. Eu sei que é difícil, mas eliminem pelo menos 90% daquilo que vocês consomem que tenham rótulo, porque é a única forma que têm de garantir que não tem determinados compostos, porque às vezes não vem tudo no rótulo. O glutamato monossódico, que ele é muito comum nas comidas asiáticas e está muito presente no molho de soja, ok? Não em todos, em alguns, e portanto é preciso ler os rótulos. E ele aumenta muito o glutamato. E é por isso que há pessoas quando vão almoçar ou jantar aos chineses ficam muito agitadas, não é? Porque de facto leva muito glutamato monossódico. É importante também perceber, e aqui ajuda muito fazer uma alimentação muito simples, para perceber que alimentos é que vos pode estar a causar alguma reação de intolerância e que pode fazer com que o vosso intestino não esteja a absorver de forma eficiente os nutrientes. Okay? E aqui chama a atenção, sem querer ser fundamentalista, mas chama a atenção para as grandes proteínas que afetam o nosso intestino. O glúten, a soja e a proteína de leite de vaca. Okay? Pode-se tolerar muito bem o glúten, pode não se tolerar o trigo, mas são alguns alimentos, e a soja também, e portanto são alguns alimentos que convém olhar. É interessante ficar sem eles durante 3, 4 semanas e depois reintroduzir e perceber como é que nós nos sentimos com isso. Okay? Às vezes, por exemplo, basta uma sensibilidade ao glúten a nível intestinal e que às vezes não é detectada com exame nenhum, mas é suficiente para haver uma má absorção de triptofano e, portanto, não haver uma conversão eficiente da serotonina, a tal hormona da felicidade. O MIS é seguro se não tiver glutamato monossódico, então é preciso ver o rótulo. Miso, soja biológica, ok? Mas sim, é um fermentado, desde que não seja aquecido, é uma fonte segura. Ok, falar também daqui de dois aspectos importantes, que é, quem é que assim, aqui sofre de candidíase? Ou já sofreu? Ou infecções vaginais recorrentes? A Ana também, foi um pesadelo. Ok, boa. A Marisa já teve há uns anos. Então, é comum também que quem tem candidíase recorrente tenha também a falta de vitamina B6 e falta de zinco, que também interfere nos nossos neurotransmissores, que também, e a sua carência pode também levar a que nós tenhamos maiores níveis de ansiedade. A Elsa também sofreu imenso, mas desde que engravidou não teve mais. A Marisa tem psoríase. Ok, é preciso olhar esse intestino, Marisa. Ok, a Elsa também foram anos de candidíase. Então pode haver de facto aqui uma depleção de vitamina 6, de zinco. Nada como umas boas análises para verem isso, ok? Não, isto não é olhar, são sintomas que nós temos que ter em conta, mas as análises podem comprovar isso e permitir ter uma melhor noção de como é que as coisas estão. Outra coisa que também depleta a vitamina B6, e a vitamina B6, a falta da vitamina B6 está muito associada à baixa de serotonina também, é à depressão, é a toma da pílula, ok? Ninguém nos disse, mas sim, a pílula tem consequências e uma das consequências é o facto de haver supressão hormonal e, portanto, isso também faz com que algumas vitaminas e minerais possam ser depletados. No caso, a pílula é muito complexo B. Quem toma corticosteroides, por exemplo, no caso da psoríase, que é muitas vezes usado, também leva a que haja carência de zinco. Ok, Marisa diz que deixou de tomar antes de engravidar, não melhorou muita coisa. Ok. A Ana também se levou da pílula. Sim. Vou acrescentar aqui em relação à psoríase e a outras doenças autoimunes, elas estão diretamente relacionadas com o sistema nervoso. Aliás, de alguma maneira, os sistemas do nosso corpo estão todos ligados, incluindo o sistema imunitário, e, portanto, para pessoas muito ansiosas ou para pessoas com
com depressões e alguns problemas deste tipo, é normal haver também uma fragilidade do sistema imunitário e, por exemplo, se vocês pensarem, sei lá, lembro-me, por exemplo, no último ano da faculdade, quando tive que entregar a monografia final, fiquei doente uma série de vezes seguidas, porque de facto estava a passar por uma fase muito mais ansiosa da minha vida. E isto é uma fragilidade. As doenças autoimunes, como a psoríase, estão diretamente relacionadas com o sistema nervoso e não é preciso psoríase, por exemplo, a caspa, que é uma coisa muito mais vulgar, não é? Se a ansiedade aumentar, vai aumentar a caspa. Se a ansiedade aumentar, vai aumentar a psoríase e por aí fora. Portanto, se vocês conseguirem regular mais os níveis de ansiedade, vão conseguir manter muito mais controlados estes outros problemas de saúde. Desculpa, Carla, mas era só para... Sim. Eu ia falar isso. E que existe mesmo essa relação que é... uma ansiedade e uma ansiedade vivida diariamente, ela provoca imunossupressão e, portanto, e acontece isto que a Eugénia estava a falar, não é? As doenças autoimunes têm a ver com o sistema imunitário, têm a ver com o sistema nervoso, porque está tudo ligado, não é? E todos eles dependem dos mesmos fatores nutricionais e todos eles são sujeitos aos mesmos estímulos nervosos e, portanto, é preciso ter essa noção, que de facto existe imunossupressão quando estamos constantemente ansiosas e sob stress, e portanto é importante cuidar disso. Ok, em termos alimentares, evitar também as gorduras hidrogenadas, mas portanto evitando tudo o que são alimentos processados, nós evitamos também as gorduras hidrogenadas. Refrigerantes, açúcar, organismos geneticamente modificados, não é? Alimentos desse género. E o que é que nós podemos fazer para relaxar com a alimentação? Então, podem ser usados ao longo do dia, podem ser usados mais numa estratégia de dormir melhor. O sono tem que ser realmente reparado para conseguir baixar os níveis de cortisol ao longo do dia. E, portanto, todas as estratégias de relaxamento que vocês consigam encontrar, desde a meditação, desde a yoga, desde a visualização positiva, como a Eugénia falou, ou outras técnicas que vocês possam usar com alguém que vos acompanhe. Cuidem muito do vosso sono, é realmente muito importante, até porque o nosso sistema imunitário também se fortalece durante a noite, é durante a noite que ele tem maior expressão, e quem não dorme, não é? Quem ainda tem o sono interrompido, não passa os estágios todos de sono e, portanto, não faz uma renovação celular a nível do sistema imunitário, e, portanto, é natural que fique mais ansiosa, com mais cortisol e mais vezes doente, ok? Para isso podem usar chás, chá de camomila, chá de cidreira, chá de passiflora. Podem também usar os extratos, são mais concentrados, extrato de camomila, extrato de cidreira, extrato de passiflora, ou valeriana também, que é bastante usado como auxiliador do sono, ou até para calmante durante todo o dia. O chocolate amargo também pode ser, mas tendo aqui esta ressalva, que em algumas pessoas pode ser estimulante, portanto é preciso perceber como é que funciona com cada um. As laranjas também são calmantes. O chá verde pode ser interessante pelo composto que tem, que é a L-tianina, e deve ser tomado no período da manhã e não à noite, ok? Que também ajuda a subir GABA, portanto, e a diminuir a ansiedade, apesar de ter um pequeno teor de cafeína. Alface, ananás, bananas, são calmantes, são fontes de triptofano, são moduladores também do nosso sono, podem ser incluídos também durante o dia, podem ser postos preferencialmente, por exemplo, no último lanche da tarde, ou no jantar, ou até antes de dormir. Quando falamos em suplementos, e aqui eu vou falar dos suplementos, que eles são de venda livre e vocês podem querer, ou então pensem sempre em nunca tomar tudo muito junto e, se possível, fazerem sempre análises antes, para nós também podermos saber o que é que estamos a fazer. Então é importante fontes de complexo B, como o ácido fólico e a vitamina B12, quer se seja vegetariano ou não. Pessoas que comem carne, peixe e ovos também podem ter depleção de vitamina B12 e muitas vezes tem a ver com mau funcionamento, má absorção de nutrientes a nível do intestino. Para regular o sono e o stress pode ser suplementado com triptofano. Muitas das vezes só a alimentação não é suficiente e por isso é que eu estou a falar em suplementos. Niacina, vitamina C, portanto frutas, vegetais, carne, peixe, ovos,
há alguma dificuldade em acertar algumas destas coisas nas pessoas ansiosas e que são vegetarianas, porque é mais difícil nós regularmos a questão do açúcar no sangue, porque se come mais hidratos de carbono e porque as fontes proteicas não têm estes aminoácidos tão disponíveis, ok? Não é um tabu, é de facto uma situação que é mais difícil de nós garantirmos a eficiência da absorção dos aminoácidos. Não estão numa concentração tão alta. E portanto aqui numa pessoa sendo vegetariana por motivos éticos, portanto a suplementação faz sentido. Okay? Incluir sementes de girassol, cogumelos, são fontes de vitamina B5 que são importantes, que também estão no fígado. Os órgãos interiores dos animais são muito ricos em nutrientes para quem consegue comer. Cuidar do intestino com probióticos ou com alimentos fermentados, como eu já falei. Depois há alguns fitoquímicos como a ashwagandha ou a mucuna que também ajudam a aumentar GABA ou a aumentar a dopamina. Usar magnésio, que é um relaxante natural. Eu posso dizer que todas as pessoas que têm ansiedade, sofrem de ansiedade e stress constante, têm deficiência de magnésio. Se dormem mal, têm deficiência de magnésio. Se o intestino funciona mal, têm deficiência de magnésio. Magnésio é talvez o mineral mais presente em todas as reações químicas do nosso corpo. Portanto, se nós estamos muito sujeitos a stress, ele está muitas das vezes em carência. Colocarem curcumina, ou seja, açafrão na comida, açafrão com pimenta preta, também faz subir a dopamina. Os caldos de carne, aqueles ossos cozidos durante muitas horas, também é muito rico em glicina, que aumenta também naturalmente GABA. Ômega 3, nos peixes, nos óleos de peixe, pode ser tomado em cápsula ou pode, por exemplo, a sardinha, que é uma excelente fonte de ômega 3 e que deve ser incluída na alimentação. E aqui é outra questão que é mais difícil nas pessoas vegetarianas, mas é possível, ok? Temos é que ter ainda mais cuidado e estar muito atento a todo o percurso. Também quero chamar a atenção para uma coisa, que eu vejo isso muitas vezes em consulta, que é mulheres que têm o colesterol total muito baixo, abaixo de 160, que é muito baixo, têm mais tendência a ansiedade e depressão, por falta de gordura, e nós precisamos de gorduras, as bainhas de mielina, não é? são de gordura e precisamos de colesterol para as nossas hormonas, portanto um colesterol muito baixo significa que nós podemos ter uma produção de hormonas baixa, então o colesterol não pode estar baixo, nós não podemos ter medo das gorduras porque elas são importantes. Okay? Falar também que é importante também reduzir a exposição a toxinas, ambientes com fumo, a perfumes e a cremes que não sejam naturais, maquilhagens, batons, desodorizantes, tudo isso que podem ser ricos em alumínio, em mercúrio, em arsênio e que podem influenciar também o funcionamento da nossa tireoide e a tireoide influenciar a produção de neurotransmissores. A Flávia pergunta, é possível ter deficiência de magnésio mesmo que nas análises os valores estejam dentro dos parâmetros normais? Sim, até porque geralmente o que se pede no magnésio é o magnésio do soro e o nosso corpo, tal como o cálcio, ele tem aquilo que nós chamamos de, ele mantém sempre aquilo que nós precisamos no soro, mas não quer dizer que não esteja a faltar na célula. Ok? O cálcio, eu nunca encontrei ninguém que não tivesse um cálcio sérico no soro, que é o que geralmente é pedido, que não estivesse dentro dos parâmetros normais. Está sempre. Porque isso é o equilíbrio homeostático do nosso corpo. Pode faltar cálcio no osso e nós termos osteoporose e mesmo assim nós temos cálcio e magnésio dentro dos valores dos parâmetros normais. Isto porque nós estamos a avaliar o magnésio no soro, mas nós pedimos o magnésio eritrocitário, ou o cálcio eritrocitário, ou o cálcio celular, os valores aí já vão dar alterados. Ou pedir outros parâmetros, no caso do cálcio, a PTH, por exemplo, também nos pode dar um bocadinho sobre isso. Ok? Ok, mais coisas. Eu acho que já falei muito. Ok? Pode também ser importante, então, juntamente com a suplementação de GABA, que é o mais interessante para a questão da ansiedade, dar também 5-HTP, que é uma planta que também ajuda na produção de serotonina. E o fundamental, de facto, é mudar a alimentação e cumprir uma alimentação pelo menos 80% a 90% limpa, simples, com alimentos de verdade. Okay? Isso é o que é realmente importante. E perceber aquilo que vos faz mal, aquilo que não vos sente, com os quais vocês não se sentem bem.
por exemplo, às vezes já pode haver um alimento que seja muito saudável para uma pessoa e não é para outra, não é? Por isso é que nós não devemos pegar num alimento como mau, temos que perceber como cada pessoa é que reage a cada alimento. Okay? E vocês são as melhores pessoas para fazerem isso, porque é que podem estar atentas, fazer um registro, fazer um diário, de quando é que sentem mais ansiedade, por exemplo, e o que é que comeram mais nesse dia. Okay? Dúvidas? Carla, enquanto dizem as dúvidas, estava-te a ouvir falar e vou-me lembrando de outras coisas, não é? Estava aqui a pensar que uma boa estratégia para usar pode ser, por exemplo, para pessoas que comem mais do que o que deviam, não é? Uma estratégia pode ser de facto fazer algumas respirações antes da refeição. Essas respirações vão fazer diminuir os níveis de ansiedade e de stress, vão fazer baixar o cortisol, e se fizerem baixar o cortisol, aumenta a leptina, não é, Carla? Tu disse, sabes melhor do que eu, e a pessoa fica saciada mais rapidamente. Portanto, é uma estratégia que vocês podem usar para tentar controlar a quantidade de comida que comem. Sim, e aí também acrescentar. Ok. Desculpa. Eu ia acrescentar também que, por exemplo, vamos supor que há um dia em que há uma situação de trabalho ou uma situação familiar que vocês fiquem muito mais estressadas. Se vocês conseguirem estarem conscientes do que vos está a acontecer, mais facilmente vocês podem pensar, ok, eu hoje vou ter que pôr mais proteína e mais gordura na minha alimentação. Né? E aí já não vão tanto, e vão estar mais saciadas mais tempo e já não vai haver aquela tendência tanto para ir para o açúcar ou para os pães ou para os bolos, não é? Porque vão estar mais saciadas e há todo um mecanismo receptor que permite regularizar isso. Okay? Isso poderia ser uma estratégia também. Não tenham medo das gorduras, não é? Então, concluindo, acho que não sei se alguém tem alguma questão, mas concluindo, eu vou concluir e depois a Eugénia também, se quiser, pode dizer alguma coisa. Aquilo que eu vos queria passar, e a nossa ideia foi como eu comecei, e é mesmo isso, que é esta visão integrada do que é o corpo humano, de que é difícil nós, eu vou vender o meu peixe e vou sempre dizer que é claro que isso é uma carência nutricional, claro, não é? A Eugénia vai dizer que há de ser uma emoção, um trauma, e na verdade há de ser, não é? Nós nunca sabemos o que e nós somos muito mais do que aquilo que nós vemos, não é? Somos muito mais complexos. Então é esta abordagem em conjunto de fazer uma leitura sobre o corpo humano, sobre o ser que nós somos, que eu acho que nós devemos nos habituar a ver. E a ansiedade é um desses exemplos, mas poderia ser qualquer problema que surja, tem sempre vários campos de visão, nunca é uma coisinha só. E nós, quando é alguma coisa que de facto está a limitar a nossa vida, que está a condicionar-nos a alguma situação em que nós deixamos de fazer porque temos medo, porque criamos medo, e eu tenho uma situação dessas também, nós devemos de facto procurar ajuda, porque as coisas não se resolvem por si, nós temos que encarar de frente, mesmo que doa, mesmo que dê trabalho, mesmo que isso exija que eu tenho que tirar uma hora para fazer isto, eu tenho que tirar uma hora para fazer meditação, eu tenho que tirar uma hora para fazer yoga, ou para cuidar melhor da minha alimentação, eu tenho que ter tempo para preparar os meus lanches, eu tenho que ter tempo para preparar as minhas refeições, porque de que é que vale a nossa vida se nós não cuidamos da nossa vida, não é? Se nós andamos sempre a correr assim atrás do nada. Então, tiramos mais proveito quanto mais nós estamos saudáveis para vivermos. E era essa a mensagem que eu vos queria deixar, para se cuidarem de vocês e olharem das coisas com uma perspectiva alargada dos vossos problemas. Ok? Obrigada e boa continuação. Eugénia. É isso, obrigada por terem vindo, já nos alargámos um bocadinho mais do que tínhamos planeado, mas é uma conversa que dava para muito, não é? Há imensa coisa para falar sobre ansiedade. É tal e qual como a Carla diz, muitos destas hormonas, destes neurotransmissores, eles não regulam só uma coisa, regulam várias coisas.
e tanto podem regular questões mais emocionais, como podem regular outras questões mais físicas e relacionadas com a alimentação. Portanto, no fundo é tentar aqui um equilíbrio maior entre as coisas, e uma vida mais equilibrada, mais tranquila, será sempre uma vida melhor. E a verdade é que é possível aprender a viver assim, é possível aprender mecanismos de um maior controlo, seja físico, seja emocional, seja a nível de nutrição, para conseguirmos viver a vida que nós queremos, que nós gostávamos de viver, e não aquela que de alguma maneira somos forçados a viver. E no fundo era isso. Obrigada, Carla. Obrigada, eu também, Eugénia. Então, até uma próxima. Até depois. Obrigada a todas.